Fala, tropa! As melhores odds do mercado você encontra na KTO. Cada jogo é único. Vral! Ó, posso falar uma parada que eu acho? Fala uma parada. Irmão, assim, eu já falo isso contigo desde o início do ano. Isso contigo. Chamou no pessoal. Carol, Falo isso contigo desde o início do ano. Cara, o grande problema do Vasco é o elenco. Não adianta, irmão. Não vai ter milagre. É o elenco. Eu falava que pra mim com o Ramon Dias era mais fácil de fazer o que ele fez até no ano passado. O elenco montado pra esse ano desde o início do ano é um elenco muito ruim. Hoje, o que eu vi de Diante das positivo? perspectivas que a gente queria do Vasco. Não. Ele é um elenco muito ruim. O Vasco não pode ser um time que só uma pessoa tenha condição de fazer gol. Esse é o elenco do... Infelizmente, mano. Por exemplo, É muito outra claro, coisa, mano, isso aí. hoje me animou um pouco que o Portuga... Hoje te animou? Alguma coisa te animou? Alguma coisa. Melhorou, foi competitivo, melhorou a pelo menos. marcação, competitivo. Competitivo, não foi contra o Palmeiras nem contra o Não, Flamengo. tem uma outra situação. Ele tá tentando, assim, o elenco é aquele ali. O que ele tá tentando fazer? Uma coisa que, em um outro nível de jogadores de futebol e de investimento, mais ou menos, mas que é, no caso do Botafogo, o Arthur Jorge fez. O que ele fez? Ele recuperou os jogadores que estavam à parte. Hoje, o Portuga, primeira coisa, ele colocou um garoto pra jogar ali, o JP. Que o Foi um Ramon risco. Dias gostava. E Não trouxe é um ele pro jogador pessoal. pronto. Não é um jogador pronto. Mas tem qualidade. É importante isso. O Max mas ficou ele colocou brincando que pra tava no jogar. ensino médio ainda aqui. O Paulo Ele Henrique mostrou ali alguns lances que ele é habilidoso. Sim. Chapelou, deu uma bola vertical difícil. Paulo Henrique tava renegado. Botavam pra jogar ali É Que uma é força ali. inacreditável. o João Vitor na lateral. Assim como também uma hora Eu acho que tem que jogar o Mita foi escanteado. Tem que jogar o Paulo na lateral e tem que jogar o João Vitor na zaga, né? É. Então, hoje foi bom. O que eu vejo Então, de assim, perspectiva tem boa? mais. Por ocasião, o Piton não foi pro jogo. Vai o Vitor Luiz, que está no elenco Não do Vasco. comprometeu. E joga bem. O Serginho Macedônio, eu não lembrava que Serginho estava no Vasco Macedônio. ainda. Eu também não lembrava. E entrou. Entrou o menino Cleiton também. Então, assim, o que eu Tem o quero dizer com Ryan. isso? Cara, esses jogadores são os jogadores que o Vasco tem. Então, o Portuga, ele vai precisar usar esses caras. Se a gente for lembrar no ano passado, o gol que salva o Vasco Serginho é o do Macedônio. Serginho É. e o passe é do Paulo Henrique, pô. Sim. Então, assim, O Paulo Henrique foi muito importante ano passado. então, assim, você tem que Isso vai ter servir pra esse nível mais aí de jogadores salvar, entrando. né? Pra Mais salvar. um ano pra salvar. Mas é um ano pra salvar. É. E pelo menos isso ele fez. Ele tá trazendo jogadores que estavam afastados e tal. E o cara em Portugal pra botou tentar Vitória, utilizá-los, pô. Botou Vitória de Guimarães na Europa League, né? Exatamente. Só que, tipo assim, o que eu vejo de melhora no jogo de hoje é a questão da disposição tática do time. Primeiro, acabar com os 3 zagueiros, botar uma linha de 2, preencher o meio de campo, que é algo que, tipo Time assim, fraco a tecnicamente, gente né? já fala Contra o isso há Flamengo muito foi como, tempo. hein? Quando o Flamengo foi com 3 zagueiros. 3 zagueiros, Três Esforza zagueiros, e Galdames e Esforza, sendo que nenhum eles Preciso. tem tipo, o principal característica do cara é marcar. Mano, não o pode. miolo eu nunca vi. Contra o Flamengo não É pode. sempre difícil jogar no Flamengo no miolo da zaga dos adversários e não consegue chegar nunca. Mano, o jogador, aquele jogo lá, o Flamengo jogando por Facilidade, dentro. Dela Cruz, Gerson, dentro, Cebolinha flutuando Palmeiras na foi a esquerda, mesma flutuando coisa, na né? direita. Palmeiras é a mesma É. coisa. Não, Palmeiras teve o Zé Gabriel. Só que a questão é, o Zé Gabriel sozinho. Então o Zé Gabriel tinha que cobrir lateral, tinha que cobrir tanto que o gol do Estevão é o Zé Gabriel fechando o lateral. Sim. E aí deixando o meio livre, aí o Piquerez invade e faz o gol. Mas então, o que eu vi de bom? A questão dos 2 zagueiros, que pra mim é super importante. Você ter 2 zagueiros, povoar meio de campo. Time ruim se joga assim. Time que não tem muito treinamento ainda. Time que tá sem qualidade de tipo... Tem alternativa, né? Alternativa de ataque pra armar a jogada. Repertório. Você povoa meio campo. Empurrou os laterais do Cruzeiro pra trás. Joga um pouquinho pra trás. Marlon e William. O beabá do time ruim é você jogar com 3 homens de meio de campo Mas a que marcam. parte defensiva foi bem, cara. Foi bem. Sim. Por quê? Agora... O recorde do Álvaro Pacheco tinha sido 28 minutos sem tomar gol. É. Que foi contra o Flamengo, quando tomou o primeiro gol. É. Dos 6. E aí, contra o Palmeiras, tomou 2, sendo que um foi anulado, né? Por ter tomado 3. 60 finalizações em E 2 jogos. 58 né? finalizações em 2 jogos. Então, tipo assim, a melhora foi o Vasco não levou gol e o Vasco finalmente tá jogando a formação que, pô, é o ideal pro elenco que o Vasco tem, sabe? O Adson ele não consegue armar jogadas Ele não direito. sabe chutar. Ele não consegue armar um chute. Ele só leva pra linha de fundo. Exatamente. Só como que ele é a porra. única alternativa de ataque que o Vasco tem com a velocidade. gente falava não isso existe outro desde a- jogador. Vou pedir pra Colocou você 30 milhões, imaginar né? um gol do Vasco. O Adson é atacante, hein? Você deveria ponta ser direita, esse cara. né? Imagina um gol do Vasco que não é o Verratti que faz. É vai inimaginável fazer? pra mim. Pô.
Pra mim é inimaginável. Só Aí é de surreal. falta. Vai ser o Rossi? Vai ser o Rossi? Mas é aquele negócio. Eu concordo com o Luiz nesse seguinte ponto. Pra formar o ataque do Vasco, hoje, por mais que a torcida do O Vasco... David matou um ataque Não, hoje. eu vi. Inacreditável. Não, mas O por David mais... era pra ter sido expulso hoje. Era pra no ter sido final do expulso. jogo, mas era por pra ter mais, sido por mais que a expulso torcida do hoje. Vasco vai ficar na bronca, é impensável você montar um ataque do Vasco sem o Adson. Porque é a única alternativa de velocidade. A que única tem. alternativa que o Vasco tem de velocidade. Porque isso. se não é ele, é o E tem que- Rossi. e tem Mas que ele abraçar passa, isso. mas ele passa muitas vezes no jogo assim, nem essa velocidade ele dá. Agora, Ele fica inoperante, ele escondido, e mano. eu tenho duas críticas ao Álvaro Pacheco. Primeiro, a coletiva que ele fez depois do jogo contra o Palmeiras, que ele falou que o Vasco jogou bem. Melhorou, diferente. A única melhora é que contra o Flamengo tomou 6 e contra o Palmeiras tomou 2. Sim. E a parada do Vinho eu também acho inacreditável, é uma falta de time, mas também, pô, é uma coisa, tipo assim, tu vai falar que pra dois amigos não fazerem algo ali? Mas aí não... Podia ser na encolha? Mas aí não Podia falar assim, mostra. Abel, a situação não tá boa, vamos na encolha. Mas aí você não faz concorda as com- câmeras. mas em vez você de não ser na concorda Eu coletiva. acho que seria melhor pra ele isso. Eu também Mas acho. você não concorda Mas que eu Mas acho ele pensou nisso. Mas eu acho isso meio, tipo assim... Espremer. sabe, a querer arrumar problema demais, Mas você não querer pensar com o coração, não com a razão. Mas você não concorda que nesse caso do Vinho mostra muito mais, talvez não falta de sensibilidade, mas a falta... alguém ali pra segurar. Não, a falta de noção, quando eu digo não é culpa nem do cara, não. De alguém colocar... Queridão, a situação Não, então, é essa. A questão se tem um diretor Tem ali... que ter um superior, né? O Vasco não tem, né? Mas porra? em tese nesse jogo já tinha, que o Felipe já tinha sido o diretor, Se eu não me engano, o técnico Felipe do Vasco. Pelaipe tá no Cruzeiro, né? Mas aquele cara que era do Cruzeiro, ele é o quê? O Pedro Martins, ele é o... É executivo. Executivo, pra contratar jogador. Seria Eu seria o lógico, executivo que manda no Por futebol, exemplo, né? o Pelaipe tá no Cruzeiro, né? Tá. Mas o diretor técnico é pra fazer o meio de campo entre o executivo e o Sim. jogador, entendeu? É pra Você imagina... cuidar do vestiário. Você imagina um time com Pelaipe, de gestor, o técnico, depois de tomar 2 porradas, Você deu uma vinhaça ali. vai vir na coletiva do outro. que na frente da imprensa, Na todo frente da mundo, imprensa, pô. todo mundo fotografando. Não vai. Acontece, Não entendeu? vai, não E eu vai. digo assim, Pelaipe poderia ser o Angione, alguém que esteja cercando o Portuga e falando assim, queridão, Entrega lá no vestiário. entendeu? Sem câmera, assim tem que ser na coletiva. Mas os dois são Porque muito... o torcedor fica... Expõe o cara. Mas eu entendo Puto, que os né? dois são muito amigos também, que o Abel deve ter bem. feito questão de fazer aquilo pra ele, pra ser receptivo. É até maneiro, dentro da visão do Abel, né? De, tipo assim, abrir um espaço ali pra fazer uma coisa, um agrado pro amigo dele. Ele deu uma periquita pra ele? Periquita? É o nome vinho. do vinho? É o nome do vinho, Não sei. É o vinho. Eu acho que É o ele tem nome um do próprio vinho, se eu não me É. engano. Ah, o quê? O Abel Ferreira tem um próprio vinho dele. Viu? Tipo, vinho Abel Ferreira. Vinho Periquita que não bota 1 centavo nesse programa. Mas Não, o outro um ponto abraço pra todos é da coletiva de hoje, fabricantes. que o Álvaro Pacheco... Vou falar que eu vi do Abel, tipo... Mala Bianco, né? Outra coisa que eu tenho pra falar do Álvaro é que da coletiva Mas você de não hoje... concorda comigo, não? De tentar... De quê? achar... Não, de tentar achar alternativas. Agora você concorda comigo, pô. Você concorda Ele tá comigo, dando uma não? volta, ele foi no vinho do Abel. O jogo Não, do foi Cruzeiro. ele que puxou. O jogo do Cruzeiro hoje. Foi ele que puxou, não fui eu. Porque ele não é. tava criticando, eu falei. Aí eu quero do falar vinho. Aí eu quero falar da coletiva de hoje. Que ele elogiou pra cacete o Galdames, sabe? Tipo, falou que ele foi brutal na partida Mas de por hoje. que ele fez mas isso? melhorou a evolução. E eu vou, não, eu vou te dar números. Eu vou te dar números da partida de hoje do nosso querido Galdames, que ele elogiou bastante. O brutal Botaram os Galdames. números do grupo, imagina. 86 minutos em campo, Galdames. 1 desarme, 0 Luiz, interpretações, 0 interceptações, Luiz. 8 bolas perdidas, 26 passes certos e Tudo bem, Luiz. Fala, Deixa eu explicar uma coisa. Futebol é o seguinte. Vamos lá. O cara vai pra coletiva. Mas o Galdames, deixa eu explicar. O Galdames Eu tem não tô falando pra ele falar que o jogador é uma merda. pô. Não, mas o Galdames tem... O Galdames dessa galera ali, por mais que... Correu isso- pra caralho, Não, cara. ele tem futebol além dos outros pra entregar alguma coisa. Ele precisa recuperar a confiança de um cara que é o cara que... Pô, dos volantes do Vasco, quais são os outros? O Galdames vai ser titular, irmão. Eu hoje... Ele vai ser É, titular, ele tem uma mano. bola ali. Ah, Teoricamente... mas não pode. Eu hoje eu jogo o Matheus Cocão e tá vai. bom, mano. Mas não vai jogar, Mas cara. o Galdames ele não entrega ofensivamente, Mas nem quem defensivamente. entrega, Luiz? Caraca, mas aí que tá... Quem entrega? mas ele tem Porque uma o característica problema isso, de né? vocês, Enzos, é o fora fulano. Não sai é. o fulano. Não é fora Quem fulano. é o cara que vai
performar mais O que isso. Galdames, ele tem como característica ser esse volante que sai. Já fez isso na vida, algumas vezes. E até quando jogou no Vasco Chile, mesmo. ele é esse cara. Até quando jogou no Vasco mesmo, ele mostrou um pouco. Ele fergou no Botafogo. Eu entendi um pouco. Mas, é assim, é isso também. É o cara que ele vai ter que contar, cara. Ele vai ter Identificando isso nele, é o que eu tenho aqui. Eu vou ter que fazer de tudo pra esse cara dar no melhor Eu entendi momento. o ponto do Cantarelli. É tipo assim, por E exemplo. o cara tá você recebendo só a torcida indo dentro. Ele falou, mano, se eu perder Dá um esse cara carinho aqui, pra ele fudeu. aqui. Vou Não. dar um carinho pro cara Mas aqui. ele tá dando carinho todo jogo no Galdames. Mas Pô, é isso. e ele não sai do time. Monta o time do Vasco sem o Galdames, então, vai. Vamos lá. Só pra eu ver Não, se vai o seu melhorar. Vasco ideal. Também tem o Cocão. O seu Vasco ideal, vai. Hoje. Eu iria com o Hugo Moura, que ele foi esquecido. Não. Mas aí que Não, tá. Ele não, foi não. esquecido Não, por pelo conta amor de um Deus, erro. não. Aí, Tem pelo isso amor, também. Por cara. conta de um erro absurdo contra o Atlético Paranaense. Eu acho também que o Ele foi esquecido. O Hugo pô. Souza também tem que estar nesse plano de Hugo Moura. Hugo Moura. De voltar. O Hugo Moura também tem que estar nesse esquema de voltar. O porque Hugo Moura, pra mim, não ele tá- foi crucificado por aquele jogo. No outro que ele cara, entrou, Ele foi contratado pra ser o primeiro volante então a titular do Vasco. alternativa ao Galdames Foi a é o última Hugo Moura. contratação do Vasco na Acho que janela. os dois tinham que ser reinseridos. Os dois. Quem? O Hugo Moura e o Galdames. O Galdames tá jogando. Não, sim, mas tô dizendo Não, assim. mas reinserido de ser jogador confiança. aqui. Confiança. Claro. Mas precisa, né? Mas o que o Álvaro Pacheco fala hoje na coletiva é justamente pra dar confiança. Você acha que, por exemplo, o É que, Álvaro Pacheco... Luiz, é que vai ter Mas que o Galdames é muito ser mais jogador que o jogado. Hugo Moura, cara. Vai ter que ser jogo atrás de jogo. O Galdames é muito mais jogador que o Hugo Moura, Luiz. Cara, então, são características diferentes de jogadores. capaz que- Não, mas com é muito certeza. mais Só que eu jogador, acho que hoje em cara. dia o Galdames não tá fazendo O Hugo nada pra Moura ele ser foi- intocável no O Hugo Moura elenco do entrou Vasco. e ele acabou com o jogo do Vasco, cara. Não, Mas aí, vamos lá, Primeiro ele vamos lá. deu o passo pro gol, aí no segundo Tu tá fez falando, acabou, mas cara. Silva você foi tá, fora. você tá me criticando por falar que eu sou fora tal coisa, tal coisa. E você tá falando. porque eu fora sou- o e pra você, eu fora o Hugo Moura Mas e foda-se. a sua Porra, alternativa é é a o mesma Hugo coisa, Moura. meu mano. Se eu falo É a mesma coisa. Se eu falo pro Luiz Guilherme que foi lá na Arena da Baixada ver o Hugo Moura jogar, que a alternativa Sou eu, tinha que ser... pesado. Que a Pegou pesado. Pegou Pegou pesado. pro pessoal. Que a alternativa era o Hugo pessoal. Moura. Você ia falar, não, tem que botar o Galdames pra jogar. Mas aí, não. Porra, mano, é óbvio. Ó, eu esse ano dificilmente falei que ia botar o Galdames pra jogar, porque eu tenho muito problema com o jogador. Mas No não dá. início você falava que Galdames esforça ali, companheiro. Canal 6, na época do Canal 6. Canal 100. Esforça, Galdames, Paê. A gente fala o que tá acontecendo. Mas não era? Ele era o Agora, mano, Mas cara, ó, desde Carioca eu falo, o Galdames não tem nenhum caguete de marcação. Isso eu falo Então, desde o início da... O treinador identifica Ó, essas tem a coisas também, mensagem, a mas... mensagem do Sancler aqui é bem... Sancler? É. Meu primo teve um amigo de Não infância adianta Sancler. bater nos caras, tem que dar confiança, senão os caras desanimam ainda mais. É por aí. claro, mas é por aí. Então, o técnico tem que Não, identificar o que, que é não, caso perdido, isso é que aí, ó, perfeito. ou o que Mas você dá pra criticou a coletiva Não é pra Mas o você problema botar é o cara, pô, uma merda, horroroso, não tem que nunca mais jogar. Mas você também não tem que falar assim, pô, uma partida nada a ver do cara, e você fala assim, pô, brutal, absurdo. Mas o cara vai ver o que Brutal. você tá vendo, tá puto. O Galdames tá ficando felizão. Ao mesmo tempo que tu tá pistola, o Galdames vai falar, porra, aí o prof tá O professor tá amarradão, mano. Não tá enxergando porra. É isso, Enquanto isso, o Hugo Moura, ó, só tomando na tarraqueta, porque não joga, pô. Pra jogar? É, não, eu acho que ele vai recuperar ainda o Hugo Moura também. Mas assim, Ele precisa, mano. ele precisa. Mas olha, isso que eu tô falando. Fora fulano, alternativa. O Hugo Moura, irmão. Desculpa aí, no próximo jogo, qual é a chance do Hugo Moura fazer uma cagada? É grande. E aí, Aí você são vai querer palavras fora. suas. Que você Não, mas aí tá acho falando que... fora o Hugo Moura de qualquer Não, mas chance. porque o Hugo Moura pra mim não era uma pra ser contratado Mas pro aí Vasco. foi quando Mas da Burma. aí- O Galdames eu acho que já Aí entendo a fudeu, contratação. mas aí fudeu, Entendeu? Então, assim, o problema do elenco do Vasco O é esse. Moura neles. O problema é esse. O problema é que, assim, você olha, não há uma alternativa que você vai expor aqui que vai solucionar nada, porque você não tem o que eu concordo contigo é que não tem nenhum nome que eu fale assim, esse cara tem que jogar. E vai mudar o Tá Vasco. ligado? Esse não cara vai tem que jogar. mudar o Mas, Vasco. aí eu tô contigo. Mas eu também Sabe? não... Pô, 3 jogos do Álvaro Pacheco. As Galera 3 do falando que o Galdames é Hugo titular absoluto. Modric. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!